Olá, pessoal! Olá, meus seguidores! Aqui é Ana Lotus e essa é a sua escola internacional esotérica online off London. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito legal e que vai trazer um tema interessantíssimo. A Carol é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ela trabalhou em muitas empresas, ela vai falar rapidamente a história dela, mas ela trabalhou em grandes companhias de perfume, francesas, estrangeiras de outros países, e ela depois que ela saiu, ela se transformou em terapeuta integrativa e ela trabalha com aromaterapia, ela faz perfumes personalizados, mas não simplesmente para ficar cheiroso, é para trabalhar as energias da pessoa. Então, vamos dizer, um perfume terapêutico. E hoje ela veio aqui para falar assim, de uma forma breve para nós sobre a história do perfume, que é uma coisa muito, muito, muito legal. E porque ela vai apresentar esse trabalho dela, essa visão dela, para vocês conhecerem quem ela é e o que ela sabe, pois ela foi convidada para a nossa escola esotérica e ela vai dar um curso sobre perfume e aromaterapia na nossa escola esotérica online. Então, esse vídeo aqui é para vocês conhecerem a Carol, vocês conhecerem um pouco do trabalho dela e vocês poderem, se quiserem se aprofundar e vamos dizer assim, mergulhar mesmo de cabeça nessa história tão incrível que a Carol está trazendo, é só vocês irem depois para a nossa escola que vai estar disponível o curso dela, tá bom? É um curso feito em módulos e, bom, ela vai explicar tudo aqui para vocês, tá bom? Olha, Carol, muito obrigada por você ter vindo apresentar o seu trabalho e a gente está com um probleminha aí que eu não consegui por causa da diferença dos computadores, dos sistemas, eu não vou conseguir abrir o PowerPoint hoje, mas eu descobri uma maneira aí, eu vou botar a câmera e vocês vão ver, porque a Carol fez um PowerPoint super lindo, com uma série de slides para ir explicando e ilustrando a palestra dela, mas a gente dá aquele jeitinho, não é? E acaba colocando. Bom, então, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Nossa, estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou encantada com a escola, acho bárbaro, acho que está faltando justamente esse incentivo, né, desses temas. Acho que a humanidade está num momento aí que está realmente buscando esse tipo de conhecimento. Então, assim, para mim está sendo maravilhoso estar aqui. Te agradeço muito. Que bom. E realmente, o trabalho com perfume, Ana, o meu histórico profissional, eu sou publicitária de diploma, né? Sim. Mas trabalhei muitos anos em empresas de cosmético e perfumaria, né? Grandes empresas multinacionais e super tradicionais, como Guerlain, Clarins, L'Oréal. Então, eu trabalhava, na verdade, como treinadora dessas marcas, né? Eu viajava o Brasil e muito no mundo também, conhecendo mercados, trabalhando, participando de seminários, enfim, adquirindo muito conhecimento nessa linha de perfumes e cosméticos. E tem também o meu lado holístico, que sempre existiu um pouco latente na minha vida, né? Apesar de a gente ter esse corre-corre da loucura que é no mundo corporativo, viaja para cá, para lá e tal, mas eu sempre tive esse lado holístico meu muito acentuado. Então, quando aconteceu de eu me desligar da última empresa que eu trabalhei, eu comecei a emergir em cursos holísticos e dentro deles o Reiki, que é uma terapia que eu sou apaixonada e que serve para tudo e para todos, né? Maravilhoso. A aromaterapia, que sempre foi, por eu ter participado muito desses conhecimentos de perfume, aromaterapia é uma coisa que me encanta, assim, é maravilhoso estudar a planta, a alma da planta, a gente costuma dizer, né? Porque é a parte viva da planta, né? Os óleos essenciais são a parte viva da planta. Então, assim, como todo ser vivo tem uma alma, a planta também tem a sua. Ou seja, por mais que a gente, que ela morra, que a folhinha dela morra, que não exista mais o fruto, a semente, a alma dela está ali no aroma.
Uau. E esse aroma tem um poder terapêutico maravilhoso, assim, fantástico. Ele atua em todos os níveis, né? Nível físico, nível mental, emocional, espiritual, em todos os níveis, que é onde trabalha justamente as terapias integrativas, né? Que vão trabalhar Sim. esse contexto, esse vendo o ser humano como um ser único, como um ser integrado. Então, justamente, os tratamentos holísticos e integrativos, eles vão atuar de uma forma bem completa, né? Sim. Então, surgiu essa ideia. Dentro do curso de aromaterapia, que eu fiz, vários cursos, né? Tem um que se chama Sistema dos 13 Aromas, né? Que foi um estudo feito a partir de 13 plantas importantes, e que elas, de um modo geral, elas abrangem basicamente todos os problemas psicoemocionais das pessoas. Esse sistema dos 13 aromas, ele antes de pandemia, antes de falar de pandemia, a gente costumava fazer isso em consultório, né? Dava o óleo essencial de cada planta para o cliente sentir e esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto. E é incrível, porque a gente escolhe exatamente aquela plantinha que vai trabalhar alguma coisa emocional tua que está precisando. Sim. Então, era assim que a gente compunha o perfume pessoal. A partir desse diagnóstico olfativo. Só que veio pandemia, né? E eu também estudei a radiestesia, que também é uma técnica milenar, que surgiu lá no Egito e tal. Sim. E hoje em dia é muito utilizada nas terapias holísticas, né? Que é o diagnóstico através dos pêndulos. Sim. Então, me surgiu essa ideia. Gente, por que não utilizar a radiestesia para descobrir esse diagnóstico olfativo, já que a gente não pode mais chegar perto da cliente, né? Já que não tem como atender a cliente presencialmente. E aí deu super certo, Ana, deu super certo, porque é batata. Dá ali, eu faço o diagnóstico olfativo a partir do nome da pessoa, com a data de nascimento, né? Sim. Então, a partir disso, eu consigo descobrir quais são os óleos essenciais dentro desse sistema dos 13 aromas, quais os óleos essenciais que são indicados para aquela pessoa naquele momento. Então, é importante falar também que é no momento, porque quando a gente fala de perfume pessoal, as pessoas às vezes entendem assim, é o meu perfume para o resto da vida. Não, o perfume pessoal, ele vai trabalhar as tuas emoções daquele momento, alguma coisa ali que está precisando mexer, que está precisando abrir, desbloquear, né, na questão emocional da pessoa. Sim. E aí tu compõe um perfume intimista, né? Eu costumo dizer assim, não é um perfume para balada, não, porque a gente tem aí um diferencial muito grande entre o perfume comercial e o perfume terapêutico, né? E isso é interessante a gente ver ao longo da história do perfume como é que isso acontece, né? Sim. Porque o perfume ele se torna um artigo de luxo em algum momento da história e as pessoas começam a se perfumar pelo ego, né? A gente se perfuma para o outro e não mais para si, né? Não mais para cuidar de si próprio. Então, tem essa diferença bem distinta, por isso que eu digo, não é um perfume que vai sair exalando e deixando rastros pelo caminho. Mas é isso, é um perfume com a própria assinatura da pessoa. Até tem uma aqui para mostrar, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ela recebe diluído em óleo vegetal, aí recebe com um nomezinho já, que gostaria de assinar, né? E é o perfume para ser utilizado nas partes quentes do corpo, que vai começar a mexer com aquelas energias ali que estão bloqueadas, com coisas ali que estão precisando ser trabalhadas, né? Sim. E o perfume comercial já tem um outro intuito. Então, se a gente se quiser ir entrando um pouquinho nessa história do perfume, sim. Se quiser botar aí o primeiro slide. A imagem, sim. A imagenzinha. Vocês só desculpem, porque a Carol me mandou tudo certinho, bonitinho, mas por causa que ela também tem Macintosh, e esse computador aqui para fazer para vocês é o de Windows, então realmente está dando um maior chabu. Peraí. Isso, tá ótimo.
Vê se está aparecendo. Peraí. Tá. Tá aparecendo, tá ótimo. Então tá. Quando a gente fala de história do perfume, a gente pode atrelar essa história aos primórdios mesmo da humanidade, lá o homem pré-histórico, né, que vai descobrir os aromas a partir da queima de folhas, de madeiras, de galhos, e eles começam a sentir esse aroma. Tanto que a palavra perfume deriva do latim perfum, que significa através da fumaça. Né? Então, tu vê, nesse contexto aí primitivo do ser humano, já existia um indício espiritualista aí do perfume, porque o homem primata, ele já acreditava que a fumaça ali seria o contato com o espírito do morto, e tem toda uma oferenda, tem, enfim, várias civilizações aí das super antigas que, desde os primórdios, usavam esse tipo de artifício aí para fazer oferenda aos deuses, aos mortos, sempre com fogo, com fumaça e muitas vezes queimando ervas, queimando folhas, queimando plantas, né? Que vão descobrir aí, então, o aroma dessas plantas. Aí, quando a gente entra na antiga, se quiser me interromper e fazer pergunta, fica à vontade, Ana. Sim. O pessoal também, não, se quiser. Sim. É que agora eu não vou poder ver as perguntas das pessoas, porque eu estou tendo que abrir aqui tudo. Eu estou botando agora mais assim. Você vai dizendo quando você quer que eu mude, não, tá? Tá ótimo. Aí, quando a gente começa a entrar na antiguidade, aí um parênteses rapidinho, né? Porque eu fiz um curso de mestrado, né? Porque em algum momento da minha profissão, dando treinamentos, eu senti um pouco a necessidade de conhecer melhor quais eram os argumentos da mulher consumidora de perfume, né? Por quê? Quando a gente fala de cosmético, porque eu também trabalhei com cosmético e maquiagem, né? A gente tem o lado sensorial dos produtos, né? Então aí a gente sente a textura do produto na mão, tem a embalagem, tem vários atrativos ali que vão te envolver naquele produto e fica mais fácil o argumento de venda. Mas e o perfume? Sim. Apesar do perfume sempre estar envolvido aí num contexto lúdico, né? De luxo, de histórias e mistérios, né? O aroma é uma coisa muito particular de cada um, né? Tem pessoas que gostam mais das fragrâncias cítricas, outras gostam mais das fragrâncias florais, outros gostam de amadeirados, perfumes mais fortes, mais fracos. Isso é muito particular, né? E o que faz as pessoas terem essa particularidade? Então, quando eu estudei esse mestrado em psicanálise, né, que eu fiz esse estudo sobre o perfume, numa ótica freudiana, vamos dizer assim, a gente descobre que o olfato é um sentido, é o mais primitivo dos nossos sentidos. Quando o homem era primata, que a gente andava de 4 ainda, o olfato era o sentido mais importante, era o sentido que a gente se comunicava, o ser humano se comunicava, ele reconhecia a sua família, a sua mulher, os seus filhos, reconhecia que tinha caça, que tinha perigo, tudo através do olfato. Olha. E aí o que acontece? O ser humano tem que evoluir, né? Então a gente vira bípede, a gente fica em pé. E quando a gente fica em pé, a nossa visão amplia. Esse sentido da visão nos dá uma visão de mundo muito maior, né? O nosso horizonte se amplia. Então a gente começa a perceber o mundo de uma forma muito mais ampla. E aí começa a vir a questão das civilizações, de organizar as tribos, vamos por assim, em civilizações. E quando entra a civilização no contexto, entra a questão também da moral, da família. E aí não dá para ficar ali usando o olfato como um artifício de procriação, né, animalesco mesmo. Né? Então, acaba que a gente se afasta do sentido do olfato e desenvolve a visão e a audição como principais sentidos. Então, em algum momento da nossa história, isso na psicanálise, psicanaliticamente falando,
o olfato, ele é um sentido, vamos supor que bloqueado ali, meio atrofiado, vamos dizer assim, né? Tanto que a gente não explica muito bem, a gente tem grandes memórias, né? Quando tem algum aroma que a gente sente e lembra muita coisa, mas é um sentido muito instintivo, né? A visão não, quando a gente olha alguma coisa, a gente já passa para o consciente lá, já vai racionalizando para interpretar aquilo que a gente está vendo. O olfato não, o olfato ele é super instintivo. Então, por isso que funciona muito bem essa questão dos 13 aromas que eu falo, né? Porque as pessoas vão escolher aquele aroma que vai realmente trabalhar algo importante em si mesmo. Mas, voltando então aí para a antiguidade, aí formando as civilizações da antiguidade, né? Os babilônios, os persas, né? Aí começam a criarem unguentos, são pastas, né, que eles vão macerar ervas aromáticas, vão macerar, vão fazer uma pressão ali, fazer como se fosse um óleo, um unguento para passar na barba, nos cabelos, para as guerras, né, sempre com um intuito espiritualista também, de proteção, enfim. O Egito chega já conhecendo bem melhor as plantas aromáticas, então já queima incenso, sempre também lá no intuito espiritualista, queimando incenso nos ambientes, usando fragrâncias no corpo, né? Inclusive passava esses unguentos, essas pomadas na pele, como protetores solar, porque no Egito, no deserto, né, um calor absurdo, sol. Então, ali nasce também a maquiagem, né? Que as mulheres, tanto mulher quanto homem, maquiava olho com carvão preto. Por quê? Por causa do sol muito forte, precisava proteger de alguma forma. E nesse contexto aí também entra os unguentos, essas pastas de óleos essenciais que vão trabalhar na pele, vão dar essa proteção na pele também, além dos incensos que continua trabalhando aí o espiritual dos egípcios, né, das oferendas e tal. Então, quando a gente entra um pouquinho antes desse aí, Ana, temos a Grécia Antiga, né, que vai... Bem, a Grécia, eles adoram os óleos essenciais, eles vão atribuir uma planta para cada deus grego, né? E aqui na Grécia, especificamente, a gente começa um culto ao corpo, né? A gente começa lá, o narcisismo nasce na Grécia, né? Então, as pessoas começam a olhar para si, começam a olhar para o seu corpo, para os seus cuidados. Então, existe aí uma força muito grande nesse lado interpessoal, assim, que a pessoa olha para si como um deus também, quer se aproximar dos deuses, né? Então, aquele culto ao corpo, de estar sempre se exercitando, se alimentando, para o quê? Para chegar naquele limite dos deuses lá, chegar como se fosse um deus, os deuses gregos, né? Os tais deuses gregos. Então, aqui, as essências, elas ganham também essa conotação religiosa no sentido de atrelar uma planta, um tipo de planta para cada deus, né? Então, aí nessa imagem abaixo já é a parte de Roma, os frascos que eles utilizavam muito para armazenar esses óleos essenciais, né? E Roma Antiga usa óleo essencial em tudo que é lugar. Nas vestimentas, queimando, na pele, nos cabelos, fazia parte de um ritual de beleza, já, né? Aí já estavam completamente imersas nos rituais de beleza da antiguidade os romanos. E aí nós temos aí a queda do Império Romano, e o que acontece com a história? Vem a Igreja Católica, né? Começa a Idade Média, e surge a Igreja Católica com força total, com imposição de regras, né? E aí, rapidinho, a questão espiritualista das essências, dos aromas, é proibida. Começa a ser criado são coisas diabólicas, né? Coisas que não podem. Então, isso na Alta Idade Média, bem no começo lá, onde tem essa sociedade dividida, sociedade feudal, né, onde existia o clero e os camponeses só, não existia nenhuma classe média,
Então todo mundo se submetia a essas crenças da Igreja Católica, essa imposição. Mas existia aí um conhecimento fortíssimo ainda dessas plantas, inclusive medicinais, né? Que isso vem lá dos primórdios mesmo, lá da era primitiva, que a gente rapidamente passou. Então, a gente pode ver também que esse conhecimento ele perdurou, porque essas plantas medicinais elas eram importantes como medicina mesmo, como farmácia, que quem é que usava? Essas pessoas mais humildes que vinham trazer esses conhecimentos e que nada mais eram que quem? As famosas bruxas da Idade Média, né? Que eram as perseguidas. Por quê? Pode trocar o slide aí, ó. Subir um pouquinho. As bruxinhas da Idade Média eram nada mais que camponesas simples que estavam mantendo esses conhecimentos da medicina ancestral. Então, elas eram curandeiras, elas tinham conhecimentos espiritualistas muito fortes, e isso incomodava profundamente o clero. Então, elas eram queimadas, né? Eram perseguidas e queimadas na fogueira. É a tal da Santa Inquisição. Mas, enfim, o poder das plantas é tão forte que, por mais que a igreja tenha tentado abafar esse culto às ervas aromáticas, a esse poder todo, começam as cruzadas e aí o Ocidente começa a conquistar novas terras, né? E, por outro lado, os árabes estão lá anos-luz à frente do Ocidente com os conhecimentos de alquimia dos óleos essenciais, né? Eles estão descobrindo lá a diluição em álcool, outras formas de extrair esses aromas, e eles linkam tudo isso com as especiarias que são vendidas lá na Índia, no Oriente Médio, que é uma grande riqueza, né? Uma grande riqueza concentrada em uma parte do mundo. E aí, o que acontece? As grandes navegações que vão atrás dessas especiarias para conquistar o mundo. Então, a gente vê aí o início de uma outra época, né, que vai entrar no Renascimento, já com esse propósito de um artigo de luxo, né? O perfume ele começa a se encaixar aí, assim como as especiarias da Índia, da China, né? Lá a canela, o cravo, os tecidos que vinham dos árabes e tal, eram tidos como artigos luxuosíssimos, caríssimos, que só a aristocracia tinha acesso. E os perfumes vão entrar nesse contexto aí de aristocracia, de luxo, né? Então, quando entra o Renascimento, que a gente pode subir aí, agora a gente já está lá no Renascimento. Gente, aqui é uma palhinha, tá? Não é o curso completo, a gente tem que sintetizar um pouquinho aqui, tem muita coisa para falar, mas é só para a gente se inserir num contexto histórico e entender o que é o perfume hoje, né? Que eu acho que é super importante a gente falar disso. Então, quando a gente entra ali no Renascimento, o perfume já está se desenvolvendo para a questão das luvas, por exemplo, né? Tinha uma região na França que era muito conceituada por costureiros que faziam luvas de couro, né? E então, para tirar aquele cheiro dos animais, eles começaram a embeber em essências aromáticas, né? Que até então era muito diluído, era muito leve, não eram perfumes fortíssimos, como a gente vai ver mais para frente. Aí eram perfumes mais leves, águas aromáticas, né? Então, essas luvinhas eram perfumadas. E aí começou uma moda das luvas, aí descobriram a pólvora, né? Porque, nossa senhora, aí a mulheria enlouqueceu com essas luvas perfumadas. Aí começou aí uma loucura com essa moda de luva perfumada. E tinha também eu acho que eu passei de um slide aí para cima aí, por favor, Ana. Eram umas esferinhas de metais preciosos. Aí, esse aí de cima, isso. Umas esferas de metais preciosos que aí na Inglaterra se chamava pomander.
E pegava justamente a época da peste negra, né, que é essa transição entre Idade Média e Renascimento ali, a época da peste negra, eles usavam essas esferinhas, a aristocracia usava para colocar plantas aromáticas ali e usar aquilo como um protetor. Então, aqueles aromas iam protegendo o corpo, né, das infestações. E os médicos da época, não sei se dá para ver bem, porque ficou pequenininho ali a imagem, os médicos, que na verdade eram alquimistas, né, que mexiam, que faziam alquimias de essências, eles usavam aqueles bicos de uma ave, e dentro dessa máscara que eles usavam, que era até meio aterrorizante, assim, parece uma coisa feia e aterrorizante, mas ali dentro tinha um composto de 55 ervas aromáticas, que impediam a infestação daquele médico. Por isso que eles podiam atender os doentes da peste negra, né, que estavam morrendo milhões e milhares em todos os cantos, e não se infectarem. Então, muitos atributos aí da aromaterapia também, né? Inclusive nessa época. Bem, aí entramos na Idade Moderna. A Idade Moderna, sim. A gente tem esse conceito, né, de que o francês não gosta de tomar banho, que o europeu tem essa coisa aí com banho e tal. Foi nessa época que esse conceito, que essa crendice aí tomou força, porque já vinha lá da Idade Média a igreja dizendo que não, tomar banho público, como tinha em Roma ainda, né, na Antiguidade, tinha muitos banhos públicos, não, ficar nu não pode, esquentar água com lenha não pode, lenha é muito cara, eles precisavam da lenha para a fogueira, né, então não podia. Então começou a cair essa cultura do banho aos poucos, né, na Idade Média, e quando chegou na Idade Moderna, aí realmente as pessoas não tinham o costume de tomar banho. Então, realmente ficou uma questão muito complicada, né? Porque as cortes eram imensas, moravam milhares de pessoas e não tinha o costume do banho. Se tomavam banho, talvez era uma vez por mês, e assim mesmo era só a nobreza, e olhe lá, né? Então, começou a ter a necessidade de criar, sim, as fragrâncias mais, vamos dizer, mais concentradas, né, que vão aí trabalhar com óleos essenciais puríssimos para disfarçar aí o cheiro, o mau cheiro que tinha dentro da corte e tal. E aí entra o perfume do francês, né, que o francês, ele, apesar das águas de colônia surgirem na Espanha, o perfume mesmo começou a se desenvolver na França, esse intuito de perfume. E o primeiro perfume pessoal que foi feito foi com a marca Guerlain, justamente, que eu tive o privilégio de trabalhar, que foi o precursor da marca, que se chama Pierre-François Pascal Guerlain. Ele fez uma água de colônia, Eau de Cologne Imperiale. Ele fez como foi um presente que ele fez para a Imperatriz Eugênie, que era a esposa de Napoleão III. E esse Eau de Cologne Imperiale era um composto de óleos essenciais para tratar as enxaquecas que a Imperatriz tinha. Então, era um perfume medicinal também. E aí segue, aí no caso, na Idade Moderna, vai embora, aí o perfume entra na linha do luxo, né? Luxo absurdo, porque os perfumes são encomendados pela nobreza, então todo mundo começa a crescer o olho e ganham dinheiro, e aí os perfumistas se unem aos fabricantes de cristal, famosíssimos, Lalique, Baccarat. E depois, mais para frente ainda, já beirando o século XIX, entram na moda, né? No mundo da moda. E Chanel, hoje a gente tem aí Jean Paul Gaultier, tantos perfumistas, tantos perfumistas que estão linkados à moda, né? E por isso o perfume se transformou num artigo de luxo, altíssimo luxo.
E hoje, claro, na modernidade, a gente pode falar do perfume. Nessa época ainda não existia as essências sintéticas, né? Porque hoje a gente tem aí uma gama imensa de essências sintéticas que fizeram com que o perfume se desenvolvesse, a indústria da perfumaria se desenvolvesse absurdamente. Porque, claro, óleos essenciais são caros, gente. São caros porque são, para vocês terem uma ideia, para a gente extrair 1 litro de óleo essencial de rosas, a gente precisa de 1 tonelada de rosas. Então, assim, não é uma técnica simples, primeira coisa, não é simples, é bem caro, e também a quantidade de planta que se precisa para extrair os óleos essenciais é enorme. Então, o óleo essencial é uma especiaria, é um artigo de luxo mesmo, né? E para que a indústria pudesse se desenvolver e chegasse para todos, foi preciso criar as notas sintéticas, que são os tempos modernos, né? Que a gente tem aí, hoje a gente vê aí criação de notas, eu quero um cheiro marítimo, eu quero um cheiro de couro. Então, são notas criadas em laboratório para inserir aquela fragrância em um contexto ali mais particular, mais personalizado mesmo, né? Mas um detalhe importantíssimo, as notas sintéticas não têm o poder terapêutico. O que tem poder terapêutico são os óleos essenciais. E se a gente usa nota sintética com óleo essencial, o óleo essencial também vai perder o seu efeito terapêutico. Então, é muito importante a gente ter essa pureza do óleo essencial no perfume, né? E eu não estou te ouvindo, Ana. Não estou te ouvindo. Eu estava desligado o microfone para não fazer barulho aí. Olha que coisa super interessante, eu amei mesmo. É bárbaro, a história é linda. Essa visão geral, né? Muito interessante. E o que eu percebi é que os óleos essenciais, eles são... Achei lindo essa história que você falou, que a alma da planta realmente é incrível, tá entendendo? E o poder que o aroma tem sobre nós, né? Incrível. Que realmente a gente não leva hoje em dia muito em consideração. E por exemplo, eu tenho um amigo, muito amigo, que ele é aromaterapista e ele só se trata a saúde dele só com óleos essenciais. Com certeza. E eu estava vendo você falar, todos esses perfumes, os óleos, ou estavam ligados à questão espiritual, que, de certa maneira, é a saúde também, não é? É a nossa saúde física, porque, vamos dizer assim, balanceia, né? Equilibra a nossa alma, a nossa emoção, o nosso mental, não é? E, consequentemente, o nosso corpo físico, não é? Então, assim, isso é muito, muito, muito interessante. Então, esse apanhado todo da história, né, que depois, no curso, eu vou explicar melhor, eu entro mais em detalhes, mas é interessante para a gente ver como a história da humanidade é cíclica, porque a gente veio de um lado bem espiritualista, né, dos aromas, ele passa por toda a história querendo se desvincular desse lado espiritualista, entrando no ego ali, né, na Grécia, que é o culto ao corpo e tal, aí entra depois na questão do luxo, então o ego exacerbado ali no luxo, no poder do luxo e tal, e o que a gente, onde que nós estamos agora? Nós estamos justamente tendo que voltar para dentro de si mesmo, né, e recuperar essa espiritualidade que ficou deixada para trás, né? Porque se a gente não trabalhar essa espiritualidade, a gente não vai se desenvolver como raça humana mais, a gente vai estagnar, né? Então, o meu objetivo com esse trabalho é justamente trazer para a gente começar a se olhar no sentido de se aceitar, mas não se aceitar como um corpo físico, eu sou gorda, eu sou feia e é isso mesmo. Não, se aceitar como
como um ser humano, como um ser divino, que tem poder de atuar, de mudar a sua vida, de mudar seus problemas, de se desbloquear, de ser feliz, né? E muitas vezes a gente está mulher, muito falando da mulher, porque esse estudo se voltou muito para a mulher, né? A mulher ficou muito tempo na história da humanidade enrustida. Por quê? Porque o poder do sagrado feminino é um poder violento, é um poder que, Nossa Senhora. Então a humanidade, a própria humanidade fez questão de abafar o sagrado feminino, porque se a gente tivesse tido essa capacidade de nos colocar como força, a humanidade seria completamente diferente hoje. Então está mais do que na hora da gente olhar para si, se aceitar, ver os nossos problemas e resolver, vamos se aceitar sem culpa, sem julgamento. E é isso que o perfume faz, é isso que as essências vão fazer com a gente. Vão desbloquear, vão trabalhar o lado emocional que está lá parado, atrofiado, bloqueado por algum motivo. Vamos respirar novos aromas, mudar as energias, sabe? Nos transformar, e isso transforma mesmo, é um começo, pode ser ali, aí tem milhares de outras terapias que dá para ser feita, mas dentro do possível... Não, realmente funciona, funciona. O meu namorado, ele é aromaterapeuta, e ele criou um óleo que faz a pessoa, através dos sonhos, do sono profundo, a pessoa ter sonhos e resolver os traumas do passado. E eu acho engraçado que eu ajudei a vender esse óleo para várias pessoas, assim como um teste, porque, na verdade, ele ainda faz assim, a coisa muito particular, muito limitada. E eu tive algumas pessoas que realmente tiveram sonhos dos seus problemas, que eu até eram pessoas que eu conhecia os problemas, elas tiveram sonhos dos seus problemas de uma forma clara e nítida, uma coisa impressionante. Então, assim, impressionante. O poder do óleo, dos óleos essenciais, é o que você está falando, principalmente, né, Carol, nesse momento que a gente está vivendo do mundo, aonde com toda essa história robótica e metaverso e toda essa cocosada, que é só assim que eu posso chamar, porque isso para mim não é tecnologia para o bem da humanidade, tá entendendo? A gente perde justamente, como você falou, o aroma como uma coisa tão primitiva, tão assim, ligada à nossa raiz como seres humanos, não é? Exatamente. E esse resgate da gente trabalhar com as essências, usar os óleos essenciais, não só para embelezar ou para a gente se sentir mais mais legalzinha, mas para curar doenças. Usar para si, né? Usar para si próprio, para cuidar de si. Exato, para cuidar de si, para se descobrir, para se transformar. Isso é uma coisa realmente muito importante. E que talvez assim não se dá muito valor, entendeu? Hoje em dia. É verdade. E a gente se curando, a gente cura quem está em volta, a gente cura o entorno também, né? Então, assim, isso vale para o nosso corpo, a nossa aura, o nosso ambiente. Então, realmente é um resgate aos primórdios da humanidade que estão aí, que as plantinhas estão aí. E aí tem uma outra parte do curso também que eu falo, que é simplesmente sensacional, que é a aromaterapia vibracional. Porque, como eu falei, os óleos essenciais, eles atuam em vários níveis, né? Eles atuam no nível emocional, espiritual, mental, físico. Eu nem indico óleo essencial para ser ingerido, tá? Não é a minha especialidade. Eu trabalho só com a parte vibracional mesmo, que vai trabalhar nas camadas aqui dos corpos. Então, essa aromaterapia vibracional vai falar
justamente de cada planta, né? Por exemplo, o que o óleo essencial de uma raiz faz com a planta? A gente olha para a planta primeiro, né? A raiz vai firmar a planta no solo, vai dar um centramento, vai fazer com que ela consiga se fortalecer e crescer. E o que esse óleo essencial vai fazer no campo vibracional de uma pessoa? A mesma coisa. Vai dar centramento, vai dar força, vai dar coragem, vai fazer dar força para crescer. Legal. É incrível, é incrível. E assim por tudo, né? Tu vê aí o óleo de uma flor. Qual é a intenção da flor? A flor é o órgão sexual da planta. Então, se a gente tem um óleo essencial de uma flor, onde é que ele vai atuar? Na sexualidade da pessoa. E, então, assim, é incrível, é muito conhecimento maravilhoso que as pessoas têm que entender que realmente a natureza está aí para nos servir e para nos curar também. A gente não precisa de sintético, a gente não precisa de farmacêutico, não precisa de nada disso. A gente precisa da natureza viva e saudável ao nosso lado. É o que eu vivo falando aqui nesse canal, entendeu? Você simplesmente está assinando embaixo com toda a sua prática. É isso aí que eu vivo falando. É simplesmente a cura está toda aí, à disposição da gente. Toda ela. E o conhecimento, né, Carol? O conhecimento já vem da onde você mostrou, do início da era humana, dos primórdios. Na era do gelo. Então, é uma questão da gente resgatar tudo isso através de pessoas como você, que estão estudando, que estão oferecendo isso como uma prática curativa, não é? E agora ensinando. Eu vou ser uma que vou fazer o seu curso. E também vou querer um perfume. Tá todo mundo aqui já falando, não é? Então, gente, olha, é realmente... Poxa, eu já estava feliz. Agora, depois de escutar essa live da Carol, mais feliz eu fiquei, porque eu realmente vi o quanto lindo é esse trabalho que a Carol está desenvolvendo e o quanto tem a ver com tudo o que a gente prega aqui nesse canal. Então, é a prática daquilo que a gente fala. A Carol é uma prova viva de que o que a gente está falando aqui nesse canal o tempo inteiro, porque de vez em quando, sabe, Carol, saem uns pegas aqui no canal. Eu imagino. As pessoas não é que acham todas que eu estou certa, entendeu? Mas são porque pessoas... Tem uma diferença muito grande aí da gente falar de espiritualidade e de religião, né, Ana? Eu acho assim que não precisamos entrar em mérito nenhum de religião, acho que cada um com as suas crenças e todo mundo que se respeite, por favor, porque eu acho que a gente como civilização tem que se respeitar, mas espiritualidade engloba todas as religiões, engloba e é muito acima de tudo isso, né? Então a gente não precisa entrar no mérito aí de acredita nisso ou naquilo, ou deixa de acreditar. Espiritualidade é outra coisa, faz parte da nossa natureza, a gente não pode fugir disso. Exato. É isso. Não, e depois eu acho o seguinte, a forma, eu sempre falo aqui no canal, que a forma da gente se curar, a melhor forma até da gente não adoecer, é esse contato com a natureza. Quanto mais contato, com certeza. Quanto mais próximo, quanto mais a gente... Por exemplo, eu também trabalho com terapia, a minha terapia aqui já vai para uma outra vertente, mas eu também trabalho com elementos da natureza, com sais, com aromas também. Eu também uso aromoterapia, mas só que em banhos, e com pedras, com sons, e tudo isso nos aproxima. A cura real do ser humano é esse resgate da nossa proximidade com a natureza, da nossa relação com a natureza. Então, exatamente. É dessa maneira que a gente não vai se perder, porque o mundo, e não é à toa que a gente toda hora, não sou eu que estou falando, eu estou trazendo pessoas aqui como a Carol, que está falando a mesma coisa, e a gente nem tinha conversado antes sobre isso. Ela está trazendo através do trabalho dela, da prática dela,
que a única solução da gente se preservar no mundo, do jeito que o mundo está tomando, os rumos que o mundo está tomando, é a gente se voltar para isso que você chamou muito bem do sagrado feminino, de toda essa cultura de relacionamento com a natureza, porque é aí que a gente vai preservar nossa saúde, preservar nossa mente, e se manter saudáveis em todos os níveis, emocionalmente, Exatamente. mentalmente, fisicamente, e é a única maneira da gente não perder a nossa essência humana, porque o mundo do jeito que está levando a gente a perder a nossa essência e a virar todo mundo um robô. E a gente não quer isso, não é? Pelo menos nós aqui não queremos. Não, exatamente. E essa questão de manter as nossas vibrações positivas e altas, né? Isso, quantas doenças a gente evita mantendo uma vibração positiva, porque eu costumo dizer assim, a gente tem tantas camadas antes do corpo físico para a doença se instalar e poder resolver, por que a gente deixa a doença chegar lá no corpo físico, né? São energias que vão furando as tuas camadas se a gente não toma atitude, se a gente não cuida do ambiente que a gente vive, das pessoas que convivem com a gente, se a gente não se cuida, com certeza o corpo físico vai sofrer as doenças, essa carga energética negativa vai de alguma forma se manifestar em doença, né? Então a gente tem como evitar isso, cuidando da nossa energia diariamente, mantendo a nossa vibração, mantendo... E o que é energia? É o pensamento, são as palavras, né? São os sentimentos, os julgamentos que a gente tem. Então vamos pensar, vamos cuidar, vamos purificar os nossos pensamentos, né? A gente tem sempre as duas vertentes ali, a gente tem o lado negativo ou o lado positivo. A gente escolhe o caminho que quer seguir. Exato. Então, a vida que tu quer levar depende única e exclusivamente de ti, né? Cada um escolhe o seu caminho. Então é maravilhoso. É isso mesmo. Olha, gente, então a gente está chegando no final da nossa live maravilhosa. Essa é aquela live curta e grossa, vai direto ao assunto. Então, olha só, os perfumes da Carol estão à disposição lá na nossa lojinha da escola. Isso. O curso da Carol, já estamos abrindo as inscrições, então quem quiser fazer, eu aconselho todo mundo a fazer. Eu mesma vou estar lá sentada, aluna dela também. Aliás, eu não sei nem como é que eu vou ter tempo para tocar a escola, porque eu vou entrar em todos os cursos. Eu quero entrar em todos. Eu também. Então, assim, o curso da Carol é imperdível, só isso que eu posso dizer. Então, é só vocês escreverem para info.escolaesotéricoonline@gmail.com ou para escolaesotéricoonline@gmail.com, e vocês pedirem as informações de como é que vocês vão começar a se inscrever, porque o que a gente vai fazer é o seguinte: os cursos todos da escola vão começar em março, depois do carnaval. Durante o mês de fevereiro é o mês das inscrições. Então, se vocês querem se inscrever no curso da Carol, e, gente, olha, as vagas não é que são milhões de vagas, são vagas limitadas. Vamos lá, se inscreve logo, manda o seu e-mail, diz que você quer se inscrever para a Carol poder começar a se organizar. E no mês, logo em seguida do carnaval, o curso vai começar. Então, se fosse vocês, não perdia. E eu vou fazer o meu perfume, eu acho que vocês também devem fazer o de vocês. Então, olha, Carol. Pode fazer também os perfumes, as fragrâncias de ambiente que eu acabei de lançar, né? Porque nós temos as padronizadas e tem também a personalizada. Então, sim, a pessoa pode escolher lá das padronizadas a purificante, estimulante e relaxante, que são blends, sinergias de óleos essenciais que vão trabalhar esse tipo de harmonização. Sim. E a personalizada, se quiser uma personalizada para o seu ambiente específico, que aí é igual, sim, ao perfume pessoal, vai ser diagnosticado na radiestesia e tal, e aí eu faço a personalizada para o ambiente também. Né? Muito legal, então, muito interessante mesmo.
Eu Bem uso legal. o pêndulo para um monte de coisa, principalmente para a saúde, e o pêndulo para tudo quanto é coisa relativa à O saúde pêndulo é mesmo, fantástico. é muito E fantástico, é muito vai ter uma legal. palhinha da radiestesia também no curso, né? No último Sim, módulo eu vou ensinar a fazer o perfume pessoal, então vai ter uma aula só sobre a radiestesia do pêndulo, né? Especificamente sim, para usar as pranchas. Então, assim, realmente o curso está muito rico, gente, está maravilhoso. Eu acho que é um conhecimento para a vida, né? E eu vai também ajudar acho. tanto aromaterapeutas quanto até mesmo estudiosos só que querem agregar conhecimento. Eu acho que vale muito a pena, Exato. porque quando a gente começa a ter esse tipo de conhecimento, a gente expande a consciência demais. Então, Yeah. realmente, vale a pena. Vale a pena. Então, olha só, gente, tá aí a live. Se inscrevam no curso e venham pedir mais informação que a gente vai dar, tá? Ah, olha, a Tânia está perguntando qual vai ser a duração do curso. Então, cada módulo tem aproximadamente 3 aulas. Mas em 3 aulas. cada módulo eu dou em uma aula ao vivo, né? Que aí a gente Yeah. determina depois os horários. E aí eu dou o módulo todo em uma aula ao vivo. Depois ele fica disponível no site. As pessoas né? que perderam, sim. Yeah. Então é Ok. aproximadamente aí 1h30, 2 horas de cada módulo. Isso. São 5 módulos. São 5 módulos. Então tá, gente. Olha, então um beijinho, Carol. Muito obrigada por essa live maravilhosa mesmo. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E todo mundo que quiser se inscrever no curso, é só ir no www.escolaesotéricaonline.com. Lá também tem um contact form, é só você escrever que bate dentro do nosso e-mail, tá bom? E a gente vai repassando as informações da Carol, de tudo, tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo e ficamos aqui para o próximo vídeo, não é? Então Beijo, tá, gente. Bye! Obrigada.